A infecção zumbi de The Walking Dead teria sido causada por um erro dos cientistas no início de tudo, que na verdade tinha uma intenção boa, que era de fazer uma cura ali para uma condição humana, fazer com que as pessoas voltassem de morte cerebral, exatamente, só que aí deu errado, existe essa possibilidade, a gente já comentou sobre isso aqui uma vez, mas vamos explicar mais e responder muito mais coisas importantes sobre esse universo. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead e respondendo os comentários. Muita dúvida surgiu a partir de vários vídeos que eu fiz sobre a questão dos zumbis e tudo mais, inclusive um ponto aí que faz muito sentido sobre a origem de tudo. Pode ser que seja isso em The Walking Dead mesmo. Vamos responder, já deixa esse like, se inscreva no canal e claro, quero avisar que até a próxima segunda-feira vão estar disponíveis as unidades do nosso drop da réplica do revólver de Rick Grimes, o melhor item colecionável de The Walking Dead em tamanho real mesmo, que você pode ter em casa. Tá aí na tela os feedbacks de algumas pessoas que receberam, né, do último drop e assim, é limitadíssimo, é a última vez provavelmente que a gente vai estar liberando esse ano. Se você tiver interesse, o link tá aí embaixo na descrição. Mano, observei uma coisa interessante, aquela cientista do final de World Beyond, antes de carregar o vídeo do Dr. Jenner, tem uma pasta com o nome T.B. Ellis, e em World Beyond tem um professor na República Cívica com um nome, Dr. Terry Ellis, e o nome inteiro dele é Terry Brooks Ellis. Tipo, ela tá querendo dizer que é o mesmo nome e tudo mais, questionando aí se ele pode fazer parte de um dos grupos Primrose e Violet. Um ponto muito interessante, assim, a gente já comentou sobre isso aqui no canal, mas como fazem anos, vamos comentar e refrescar a mente da galera. De fato, na cena final pós-créditos de World Beyond, que a gente fala tanto, tem aquela cientista que ela tá lá no laboratório, ela pega os HDs que estão guardados lá e vai assistir os vídeos do Dr. Jenner, né, que é o doutor lá do início do The Walking Dead. Ele tinha uns vídeos gravados ali, registrados e tudo mais, só que antes dela clicar nos vídeos dele, dá pra ver, até por essa imagem aqui, as pastas que tem. Aparece muito rápido, mas ó, você pode ver bem aqui a modelagem, se for traduzir, e artigos papiros, né, deve ser artigos do Dr. T.B. Ellis, exatamente, esse Slingerland ninguém sabe o que é até hoje, mas são algumas das pastas que tinham nesse HD que ela pega lá, e sim, de fato, o T.B. Ellis aqui tem a ver com o doutor lá de The Walking Dead World Beyond, exatamente, né, lá no terceiro episódio, se eu não me engano, da segunda temporada, quando a gente vê que a Hope foi levada para um centro de pesquisa do CRM, tá estudando com os outros jovens, a pessoa que é um dos cientistas trabalhando pro CRM é o Dr. Ellis, que ele inclusive fala e aparece algumas vezes na temporada, que inclusive o Eugene em The Walking Dead, quando ele mentia e tudo mais, que era ligado ao projeto de um cientista, era sobre esse cientista, e inclusive atrás dele tem aqui, ó, Projeto Genoma Humano, que é o mesmo nome do projeto que o Eugene cita na mentira dele. Tipo, o Eugene não era cientista, mas a ideia sobre o Dr. Ellis e esse projeto era real. E sim, numa das pastas lá que a cientista clica lá no final, é sim o nome dele, Terry Brooks Ellis, tem a ver com o projeto dele, Projeto Genoma Humano, e um ponto é que esse cara continua vivo no universo de The Walking Dead, ele é um dos cientistas aí do final de World Beyond, uma das brechas que continuou. Nas próprias cenas finais lá da Hope, do pai dela e os cientistas que ficaram pesquisando os zumbis lá pra achar o fungo que vai decompor os zumbis, dá pra ver o Dr. Ellis lá junto com eles, trabalhando, e até hoje não foi mostrada a continuação disso, mas que a gente sabe que ele tá vivo. Mas e o ponto, né, que é questionado se ele é do time Primrose ou do Violet? Sim, existe essa possibilidade, tá? E, tipo, ele é da comunidade científica nesse universo de The Walking Dead desde antes do início de tudo, tanto que nos arquivos que os cientistas guardavam, em especial o pessoal do time Primrose e Violet, a mulher que aparece lá no final era do time Violet, tipo, nesses arquivos tem coisas dele, tem os artigos e as pesquisas do Dr. Ellis, que esse pessoal se baseava nisso. Então, esse cara deve saber muito mais do que foi mostrado até hoje. Pode, inclusive, ter a ver com o início do Apocalipse, e uma boa brecha seria mostrar sobre ele numa segunda temporada da série de Rick e Michonne. Já que agora a República Cívica é segura e tudo mais, o pessoal, os cientistas que estavam lá com a Hope, podem se juntar à República Cívica e trabalhar nisso. Você parou pra pensar nesse ponto? Muito interessante. Imagina o soro de super zumbi sendo aplicado nas variantes. Olha, uma ideia interessante e é um dos pontos que nos preocupa, tá? Recentemente eu tinha feito um vídeo, se eu não me engano foi até de respondendo comentários, que tinham me questionado sobre esse ponto dos super zumbis, né, os que estão recebendo soro da GN lá, eles acabarem virando a grande ameaça do universo de The Walking Dead, porque isso aqui pode perder o controle. A mulher tá mandando fazer soro pra evoluir zumbi, em certos pontos tá dando certo, outros pontos tá dando errado, mas na segunda temporada
ela vai ter evoluído esse soro, porque a gente viu vazamentos de que vai ter uma horda de super zumbis, ou seja, vai ter zumbi mais forte ainda. E até onde a gente viu, esses soros de super zumbis são aplicados em zumbis normais, que eles buscam nos Estados Unidos, levam de barco e inclusive até hoje a gente não sabe a razão disso. Mas e se de fato encontrarem um desses zumbis que, tipo, naturalmente, sem soro, né, sofreram mutação e são variantes e aplicarem o soro? O que poderia acontecer, né? Porque a gente sabe muito bem que existem alguns lugares no mundo e alguns poucos lugares nos Estados Unidos, que foram mostrados em The Walking Dead, que tem esses zumbis com algumas características ainda humanas. Conseguem pegar objetos pra bater, conseguem escalar muros, conseguem até correr mais. Eu vou falar aqui, é teoria ainda, mas é um ponto, né? Pode ser justamente aí o momento que tudo pode perder o controle. Eles estão aplicando soro de super zumbi, um monte de zumbi normal lá na Europa. Vai ter isso, a mulher usando isso como arma, mas aí pegam uma variante e querem testar isso. Aí junta a inteligência do bicho com a força que eles estão dando pelo soro e vira um negócio descomunal. Porque, assim, os que a gente viu super zumbis na série do Daryl até agora, eles não são os inteligentes, eles são só bem fortes. Se você juntar a inteligência de uns com essa força, meu rapaz, dá pra ser a maior ameaça do universo do Walking Dead com tranquilidade. Pode até virar um grupo mais unido ali. Imagina uma horda de super zumbis variantes, enquanto eles conseguem correr, acelerar, matar pessoas sem precisar de mordida, só com a mão eles desvisceram a pessoa. Ainda assim eles têm uma inteligência, conseguem escalar muros, conseguem pegar itens do chão, tipo faca, pedra, pra poder tacar. Isso vai virar loucura. Ah, João Vitor, mas isso aí ia virar viagem demais. Já falei e repito, esse é o único caminho interessante e diferente do normal pro universo do Walking Dead e ir pro seu encerramento. Enfrentar os zumbis e os zumbis voltarem a ser uma ameaça no final de tudo. Como eu quero ver os Reapers ou o Governador em Tales Season 2, né? Temporada 2 de Tales of the Walking Dead, sim. Já tá confirmado, né, que esse spin-off aqui não vai ter bem uma temporada 2, mas uma continuação, vai chamar More Tales of the Walking Dead. E a ideia que foi trazida inicial é que não vai ser só histórias novas, mas histórias em sua boa parte de personagens que a gente já conhece. Até porque a única história que realmente deu certo na primeira temporada foi a da Alpha, que era de alguém que a gente já conhecia. E assim, eu acho que esse aqui seria um dos pontos que mais atrairiam os fãs e um dos pontos que eles mais acertariam em The Walking Dead, trazer uma história de origem do governador em um episódio de Tales aí do futuro. Meu rapaz, isso seria sensacional de assistir, a ascensão dele e tal. Tem uns livros lá, né, que fizeram, mas ver isso em tela e a gente sabe, né, que pelo menos o universo de The Walking Dead tem se provado ser muito bom em fazer episódios sobre origens de vilões. O do Negan em The Walking Dead, o 22 da 10ª temporada, foi um dos melhores, muito louco. O da Alpha em Tales foi muito bom, foi o melhor desse spin-off. E um do governador, meu rapaz, se bem feito, arregaçaria com tudo. O hype que ia ser criado, só deles anunciarem, vai ter um episódio sobre a origem do governador. Ia aumentar a audiência num nível, ia gerar uma expectativa muito louca pra galera assistir, porque é um vilão muito icônico, muito legal. Eles podem até fazer uma dinâmica de mostrar que antes dele aparecer em The Walking Dead, ele já teve situações mais maléficas, ele já foi mais mal do que a gente já viu. E isso ajudaria um pouco, né, porque a gente sabe muito bem que o governador que a gente viu em The Walking Dead é um pouquinho podado e mais fraquinho do que é o governador dos quadrinhos. Eles poderiam trazer um episódio assim e mostrar umas maldades, tipo, maiores do que ele já fez em The Walking Dead, tipo, de antes da ascensão dele. Rapaz, precisa. Só que o outro ponto do comentário, um episódio sobre a origem dos Reapers, aí já divide opiniões, porque esse aqui é um grupo que foi triste, né? A abordagem deles em The Walking Dead, a forma como eles se prepararam, como eles divulgaram no trailer e todas as coisas, foi legal, né? Um grupo todo mascarado, sinistro, que só quer ver sangue, quer matar e tudo mais, muito bom. Só que o meio, né? O desenvolvimento dessa história e o fim dos Reapers, além de ser rápido, foi, tipo, mal feito, muito porco. Principalmente o líder deles, que é o Pope, né? É um vilão muito fraco, que morre de uma forma muito fácil, não deram espaço pra ele de representar sua ameaça, isso foi complicado. A primeira parte da última temporada de The Walking Dead sofre muito, né, em notas e avaliação crítica por conta dos Reapers, apesar de ter um episódio ou outro ainda na primeira parte legal, né, tipo 6 da 11ª temporada, que é aquele da Connie, com o Virgil naquela casa, com aqueles seres humanos meio animais, aquele negócio, aquilo ali é muito bom, só que é bom por não focar nos Reapers. Então, assim, não sei, em certos pontos, eu preferia um episódio de origem dos Reapers do que, sei lá, alguns episódios que a gente viu em Tales, tipo aqueles 6 lá, Ladonha, aquele povo viajando lá. Aí preferia dos Reapers, mas o do governador seria o ápice. Não seria o caso de que os cientistas estavam buscando uma forma de o ser humano ter mais tempo de vida e sem querer o vírus se modificou para acordar após a morte e se por acidente se espalhou? Muito bem, meu queridíssimo, teve esse comentário, mas também tiveram outros, né, lembrando uma teoria que a gente contou aqui, acho que foi em
2022 a gente fez um vídeo sobre isso, explicando a ideia de como isso deve ter sido criado e como se espalhou. Uma teoria que faz muito sentido, que inclusive uma inscrita tinha mandado, né? Ela é pesquisadora e tal, então ela mandou muita coisa técnica pra gente na época. Pra quem não se lembra, na época a gente baseava muito nas cenas pós-créditos de World Beyond, porque aquilo ali entrega muito, e também baseava muito no início de The Walking Dead, no que o Dr. Jenner já falou, nas coisas que aconteceram. Fora também em questões reais de ciência. O princípio, que faz muito sentido, né, seria que os cientistas, no início de tudo, antes de ter apocalipse e tal, estavam trabalhando num projeto promissor, algo bom pra humanidade. A ideia não seria de um projeto que voltasse pessoas à vida em qualquer ocasião, mas uma ideia de reverter morte cerebral, porque, tipo, diversas doenças, diversas situações podem fazer com que uma pessoa tenha morte cerebral, que é irreversível, né? A não ser por um milagre, tipo, coisas que já aconteceram aí no mundo, mas cientificamente é irreversível. Então os cientistas estariam trabalhando para poder reverter isso, reativar o cérebro humano por meio de impulsos, às vezes por meio de um vírus, alguma coisa do tipo, mas na cena pós-créditos de World Beyond tem um embasamento para isso, porque tem um Dr. Jenner falando de testes e de pesquisas utilizando placas cardíacas, dando ideia de que estavam tentando uns impulsos, tentando respostas, resultados. E o início de The Walking Dead, a primeira temporada, quando o Jenner apareceu lá pro Rick e mostrou aquelas coisas todas, ali também daria um embasamento do que aconteceu, que tipo, eles conseguiram um certo progresso de fazer a pessoa com morte cerebral ir voltando, mas no final das contas não do jeito normal humano, só uma parte do cérebro que continuou funcionando, e daí a gente tem os zumbis. E eu tô falando isso mostrando essa cena de fundo, porque nessa cena da primeira temporada o Jenner revela pro Rick que os zumbis só tem uma parte do cérebro ali funcionando, que é a única que volta. Eles podem ter criado um vírus ou alguma bactéria, alguma coisa nesse sentido que faz com que isso volte, só que perderam o controle, e de certa forma isso disseminou ao redor do mundo de alguma forma muito louca, né? Porque todo mundo tá infectado, né? Basta morrer pra poder virar zumbi. Então, ou foi pelo ar, ou foi pela água, ou qualquer outra coisa do tipo. Mas sim, essa teoria ainda é válida, e é por isso que a série do Daryl é tão importante. Já foi confirmado que esse pós-créditos de World Beyond seria algo relacionado à série do Daryl. A primeira temporada não explicou diretamente isso aqui, só dá pra entender que esse soldado aqui deve ser da GNE, mas entre a segunda ou terceira temporada a gente vai ter explicações maiores disso aqui, e que, tipo, vão aumentar mais ainda pra gente as ideias de como tudo foi criado e uma possível cura. Isso é muito importante. Nunca deixei de assistir The Walking Dead, no entanto, posso destacar as mortes que me deixaram triste. Morte do T-Dog, morte do Herschel, morte do Dale, morte do anãozinho na nova série do Rick. Muito bem, esse comentário é do vídeo recente que eu tinha dito sobre 10 pontos lá que podem ter feito as pessoas deixarem The Walking Dead ao longo dos anos. Eu analisei alguns, a maioria não dá pra concordar muito, porque o site viaja um pouco, mas tem outros ali que dá pra concordar. Mas assim, em relação ao comentário, os pontos assim, tipo, que me deixaram tristes mesmo, entre esses 4 aí que ele coloca, vou admitir que foi bem mais a morte do Herschel. Eu acho que não teve uma pessoa que não ficou triste, impactada com a morte do Herschel, tipo, com a katana batendo nele, aquela coisa. E a morte recente do anãozinho na série do Rick, por incrível que pareça, por ser um personagem completamente novo e tal. Os dois foram os que mais me geraram o impacto dessa lista. T-Dog e Dale, não tô falando que não gerou impacto, gerou, mas esses outros me geraram mais. Mas não foram os que me deixaram mais tristes, assim como ele fala aí que foram os dele. Sem dúvida, os que mais me deixaram tristes, assim, impactante, né, foi claramente a morte do Glenn e do Abram. Isso me deixou muito triste, me impactou muito, e é o objetivo do negócio, mas isso não significa que não gostei. Pra mim, esse é o melhor episódio do Walking Dead. Outro ponto que dá pra dizer é a morte da Beth, sim, pela forma como acontece do nada, surpreendente, e mais o pós-morte, né, essa cena do Daryl saindo com ela do hospital, e a Meg chegando e vendo ela morta depois de tentar recuperar a sua irmã, mas só recuperou o corpo dela. Isso é forte, isso é sinistro, e interessante que tanto a do Glenn quanto a da Beth envolvem a Meg, e a do Herschel também, né, que eu concordo. Mas além dessas, eu acho que não tem como não colocar as estacas, tipo, por mais que não tinha nenhum protagonista principal morrendo aqui, ainda assim, pra mim, uma das cenas mais impactantes de The Walking Dead, só perde pra do Negan, pela forma como foi construído e tudo mais, e um elemento que me ajudou muito na época, né, eu sempre falei muito de spoilers no canal, de vazamentos, mas na época, especificamente das estacas, quem acompanhava o canal, e se você procurar os vídeos, você vai ver, né, eu preferi não ler os spoilers de quem ia morrer ali, porque tinha vazado antes, e não ler e ver isso de impacto foi sinistro, foi, tipo, muito louco a construção, mesmo não sendo os mais importantes personagens, ainda assim, muito doido. E fora isso, dá pra adicionar na lista a morte da Rosita no final de The Walking Dead, né, fazendo uma alusão à Andrea dos quadrinhos, sinistro também, dá uma tristeza forte. E as mortes do Okafor e do Ned na nova série do Rick aí, que eram dois personagens de muito potencial, por conta disso me deixaram tristes, porque você via o potencial indo embora rapidão, né? Me deram um impactozinho, não similar aos outros, mas tá aí. Essa série da Meg tem uma falha. Em um episódio da primeira temporada, ela leva a menina do Negan, cuida pra Hilltop, sendo que essa série se passa alguns anos depois da série principal. Em nenhum momento ela cita sobre o Rick e companhia, nem Commonwealth, Alexandria, nada. É como se essas comunidades não existissem mais. Então, minha queridíssima, decidi responder esse comentário por conta, tipo, eu sei que
muita gente entende o que tá acontecendo, mas tem muitos que ficam perdidos, ainda mais que assistiram agora no Prime Video, sei lá. Esse comentário tá falando da Ginny, né, a menininha lá da primeira temporada de Dead City. A Meg coloca ela em segurança, promete pro Negan, mas em nenhum momento ela mandou a menina pra Hilltop, tá? Essa comunidade aqui é o Bricks, que é a nova comunidade da Meg, que fica nos arredores de Nova York, que ela já tá anos lá. A única menção que a gente tem a Hilltop em Dead City é que a Meg abandonou Hilltop bem após os eventos do final de The Walking Dead e começou a viver isolada com seu filho na região de Nova York. Ela, tipo, se isolou de todo o resto do grupo. Ela tá vivendo longe há vários anos, essa comunidade é distante, então, tipo, não tem nada a ver com Hilltop e esse é o sentido. A Meg sempre foi dessas pessoas, eu quero ir sozinha embora com meu filho e viver pra um outro lugar. Ela sempre teve esse princípio. É basicamente essa a explicação, mas na segunda temporada vai ter mais disso aí também, de Dead City, né? E muito mais desse universo. Já coloca nos comentários o que você acha sobre isso. Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma atualização. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação mesmo. E no mais é isso aí, já já eu tô de volta. Um abraço. Fui!